Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo para explicar um pouco como se encontrar a proporção do número que a gente não tem, tá? Então isso aqui, razão e proporção, tem a ver com a regra de 3. Então o que é a regra de 3? É quando a gente tem 3 informações e a gente não sabe uma delas, né? Então para descobrir, a gente pode usar o que a gente tem. Então como que a gente vai descobrir qual vai ser o número aqui em cima? Então, quando é número pequenininho, a gente até consegue calcular, né? Mas às vezes pode ser um número grande. Então, vamos fazer esses aqui, mas vocês vão ter ideia de como que faz para os outros também, tá bom? Então, é assim. Eu tenho 7/8 e quero achar uma fração que é proporcional a ela. Só que eu só sei o valor de baixo. Eu sei que o 8, tipo, virou 56. Como que um 8 vira 56, né? Então, eu teria que vir na tabuada do 8... 8 multiplicado por um valor, porque se deu um valor maior, significa que eu tive que pegar o 8 e multiplicar por um valor. Então, para eu poder multiplicar, eu tenho que pensar também na operação inversa. Porque 8 vezes um número vai dar 56. Mas como o 8 e esse número que eu vou achar, eles são fatores do 56, então eu posso também pensar na operação inversa. Eu posso pegar o 56, dividir pelo 8 e eu acho qual que é o valor. Esse valor, ele se chama fator. Esse número que eu vou encontrar é exatamente o número que eu vou trabalhar multiplicando, tanto de baixo para poder virar isso, como de cima também. Então, olha lá. Se eu pegar o 56 e dividir por 8, eu vou ver que é 7. 7 vezes 8, 56, certo? Então, eu sei que 8 vezes 7 é 56. Então, significa que o número que eu vou multiplicar pelo 8 é o 7, que quando eu multiplico os dois dá 56. Então, o fator aqui é 7. Então, 8 vezes 7, 56. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar o número de cima e também multiplicar por 7. E quando eu multiplico o de cima pelo 7, eu encontro qual é o valor que está faltando. Então, quando eu faço, já que o fator é 7, então, 8 vezes 7, 56. E 7 vezes 7, 49. Então, essa fração é equivalente a essa, aumentada em 7 vezes. Então, se eu não sei o valor, eu posso também fazer isso. Ou vou procurar na tabuada do 8 um valor que dê 56, ou mais fácil, eu pego o valor que eu tenho, eu divido pelo valor que eu tenho, tá vendo? Ó? E eu encontro qual é o fator que tá faltando. E é esse número que eu vou trabalhar o número que tá em cima, no caso eu não sabia, né, qual que era o número aqui, então multiplicando eu encontro o valor. Quando a gente não sabe o valor, a gente, na matemática, a gente sempre coloca um X quando a gente vai fazer a regra de 3. Então, a regra de 3, ela serve para a gente descobrir exatamente qual o número que está faltando. Então, que nem aqui, eu tenho aqui essa fração e tenho que achar o valor proporcional dela. Tá vendo que era 35 e virou 5. Então, significa que eu tive que dividir o 35 por um valor para chegar no 5, né? Então, quando eu achar esse valor, eu também vou pegar o 63, dividir por ele e vou achar esse valor. Então, como que eu vou fazer utilizando proporção? Então, eu vou pegar o que eu tenho. O que eu tenho é 35 e o 5. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui, pensando no 56 dividido por 8, eu vou pegar o 35 e vou dividir pelo 5. Quando eu faço isso, eu descubro que é o 7, porque 7 vezes 5 é 35. Então, este aqui é o fator. É o número que eu vou usar para fazer a transformação. Então, esse 7 é exatamente o valor que eu vou usar aqui. 35 dividido pelo 7, eu chego no 5. Por quê? Porque 5 vezes o 7 dá 35. São operações inversas. Eu uso ou a divisão ou a multiplicação para poder resolver frações equivalentes, que são os valores das proporções.
tá? Então, aqui no caso, se eu achei que é o 7 o fator, então eu vou pensar, bom, agora eu preciso achar qual é o valor que é proporcional a 63, só que eu sei que o fator é 7. Então, eu tenho que pensar que eu vou ter que pegar esse valor e dividir por 7. Para poder encontrar qual é o valor proporcional aumentado, no caso aqui diminuído, né? Diminuir em 7 vezes o valor. Então, aqui, 63 dividido por 7. Então, 63 dividido por 7, eu vou ter 9. 7 vezes 9 não é 63? Então, eu penso daqui para cá dividindo. Mas se eu fizer daqui para lá e multiplicando pelo 7, que é o fator, eu vou ver que eu chego no 63. Então, isso são proporções de frações quando eu não tinha o valor e eu descobri o valor fazendo isso. Então, aqui, no caso, eu não sabia que era 9 e eu descobri fazendo, achando o fator. Então, achando o fator, você descobre qual é o número que você vai ter que trabalhar para poder chegar no valor que está faltando. Isso a gente também pode resolver calculando regra de 3. Eu vou fazer um exemplo com regra de 3. Então, vou fazer este aqui como regra de 3. Então, vamos lá. Eu tinha isso, né? Que era igual a isso. E embaixo eu não tinha valor. Então, para calcular a regra de 3, a gente sempre, na matemática, coloca letras no lugar do valor que a gente não sabe. Eu posso colocar qualquer letra. É que é muito usual a gente colocar x no valor. Determine o valor x, determine o valor y, determine o valor a. Qualquer letra cabe aqui. O que importa é como que você vai resolver e achar esse valor através da regra de 3. Então, a regra de 3, ela fala o seguinte, que se você multiplicar os valores que você tem... Ai, desculpa, gente, resfriadinha. Então, se você multiplicar os valores, né, numerador com denominador, inversos, denominador com o numerador da outra, e fazendo a multiplicação entre eles, você vai ver que você... Ai, desculpa de novo. Você vai ver que você vai encontrar o valor do x, tá? Você já sabe que é 9 porque a gente fez pela proporção. Mas a gente vai fazer agora pela regra de 3. Isso sempre funciona, tá? Então, vamos lá. Então, você pode resolver assim, você pode resolver assim, que você vai descobrir o valor. Então, é assim, você vai multiplicar os valores em cruz. Então, esse valor... Deixa eu fazer aqui. Então, você vai pegar esse valor e multiplicar, porque a gente usa o ponto como se fosse sinal de vezes, né? A multiplicação. Esse valor vezes esse. Esse aqui eu não sei. Então, a gente vai continuar deixando ali o valor do x, porque é o valor que eu não sei. Só que essa multiplicação de 35 vezes esse valor vai ser exatamente o mesmo valor de 63, ó, multiplicação desses dois agora, vezes o valor do 5. Então, você multiplica os valores em cruz e você vai dizer que eles são iguais, porque é uma igualdade entre as frações. Então, o valor que você descobrir aqui, multiplicado pelo 35, vai ser a mesma coisa que você multiplicar esses dois. Então, você fica assim, ó, 35 vezes esse valor que eu não sei, vai ser a mesma coisa, né, o igual a essa multiplicação. 63 vezes o 5. Então, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31, certo? Então, aqui, esta multiplicação, 315. Então, este valor vezes, 35 vezes o valor vai dar esse valor. Agora, que valor é esse? Então, para descobrir esse valor, utilizando a regra de 3, a gente vai deixar a letra sozinha. O número que nós temos desse lado aqui, a gente vai ter que mudar ele de lado. O que é mudar de lado? Como ele está antes do sinal de igual, a gente vai colocar ele depois do sinal de igual. Só que não é só colocar ele aqui, só. Você tem que ver qual é a operação que está sendo feita. Aqui no caso é 35 vezes esse valor. Então, quando você muda o número, né? O número
de lado, por quê? Para você deixar a letra sozinha, você tem que deixar, você tem que tirar os números de perto dela, né? Então, esse 35 que estava multiplicando, o que que acontece? Você manda ele para o outro lado do sinal do igual. Então, ele vai do outro lado, só que você tem que prestar atenção que aqui, como ele está multiplicando esse valor, você vai ter que pegar esse 35 e dividir por esse aqui. Então, vai ficar assim, ó. O x você vai deixar, porque é o valor que você vai descobrir. E aí, você vai repetir o igual e os 315, tá? Aí, o que acontece? Esse 35 vezes, ele passa pra cá, ó, dividindo. Tava multiplicando? Então, ele vai passar pro outro lado dividindo. Dividindo quem já tá lá. Então, agora você vai fazer os 315 dividido pelos 35. E aí, você vai encontrar qual é o valor que você tem para colocar no valor do x. Então, o seu x vai ser exatamente o valor dessa divisão aqui. Então, você vai fazer lá 315 dividido pelos 35. Então, você vai lá, né, pensar nos números mais próximos dessa multiplicação. Então, aí você tem aqui, por exemplo, o número mais próximo, né, para chegar pertinho do 31, multiplicado pelo 3, eu posso pensar no 9, né? Como eu já sei que aqui é 9, eu vou colocar já direto, não vou ficar testando, tá? Mas aí, no caso, você teria que fazer os testes. Então, 9 vezes o 5 é 45. E vai 4. 9 vezes 3 é 27. 27 mais 4, 31. Então, aqui você vai fazer 27, 27. Só que é 27 mais os 4. Então, é 31 aqui. Desculpa aí, gente, né? E aí, você, depois que fez a multiplicação, você vai ver que o valor vai dar exatamente o mesmo. Aí, você tira e não vai sobrar nada. Então, aqui no caso, você vai ver que o valor que deu realmente é 9. Então, qual o valor do x? 9. Então, significa que a proporcionalidade do 63 é 9. Então, desse jeito, a gente monta fazendo através da regra de 3, né? Então, tem pessoas que acham mais fácil pela proporção, outras é mais fácil pela regra de 3. Tudo depende também dos números que você tem. Aqui nós temos números inteiros, né? Quando você tem número decimal, às vezes fica muito mais fácil fazer pela regra de 3, tá? Mas aí é que nem eu falo, vai de cada um, né? Se alguém acha que por esse lado é mais fácil, tudo bem. Por esse lado é mais fácil, tudo bem. O importante é que você chegue no resultado, tá bom? Então, eu expliquei mais um pouquinho aí, razão, proporção, agora também com a regrinha de 3, como descobrir o valor que tá faltando. Então, você pode fazer tanto pela proporção como pela regra de 3, tá bom? E lembrando que isso são valores proporcionalmente diretos, tá? Porque tem a proporção que os valores são inversamente proporcionais. Esses são diretamente proporcionais. Aumenta em cima, aumenta embaixo, diminui em cima, diminui embaixo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando do inversamente, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.